Olá, pessoal! Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. Vamos lá então, nosso primeiro bloco de hoje. O programa está muito bom e a gente vai falar sobre um tema que está na moda, jejum intermitente. Talvez você já tenha ouvido falar, ou melhor, talvez você já deve ter tentado fazer o jejum intermitente, talvez você faça. Vamos saber mais sobre isso com o nutricionista, especialista em performance, emagrecimento e longevidade, o nutricionista Tiago Cunha, mais uma vez conosco aqui. Bem-vindo, Tiago, tudo bem? Tudo bom, Fernando? Beleza, maravilha. Vamos falar sobre jejum intermitente. Ficar sem comer durante muito tempo. É engraçado porque durante um bom tempo, nem tão longe, existia uma máxima quase que, uma regra de ouro, que a gente deve comer de 3 em 3 horas. Né? Sim, isso foi um modelo, né, que foi praticado durante um tempo. Ele ainda vale, né? Ele ainda é colocado na prática, né? Pessoas que têm problema com compulsão alimentar, às vezes se alimentando em períodos pequenos de tempo, em porções menores, podem se beneficiar dessa sensação de saciedade, Exatamente. Né? Pode ser que isso, no final do dia, contribua de forma positiva para ele não ter aquela compulsão, aquela vontade por um docinho no final do dia, né? Sim, mas quem gosta de doce o dia inteiro, né? Esse também é um problema, né? Exatamente. Agora, aí quando a gente fala de jejum intermitente, a gente está indo contra toda essa prerrogativa de comer de 3 em 3 horas e ficar pelo contrário. Aí, ó, vamos ficar 6, 10, 12, 18 e até 24 horas e quem sabe até mais sem comida nenhuma. Qual é o efeito disso para o organismo? Bom, Fernando, quando isso é feito de uma forma controlada, aonde ele, na hora que gera essa oportunidade, essa janela de alimentação, se for bem feito, ele pode ser muito proveitoso, sim. Agora, lembrando, jejum é uma estratégia nutricional. Tá, mas vamos falar dos benefícios, então. Vamos. O que acontece com o nosso corpo quando a gente fica, primeiro, 6 horas, 10 horas? Qual é esse processo? O corpo entra também ali ele tenta manter o organismo vivo e isso vai queimar calorias de uma forma mais eficiente. A ideia central que hoje se coloca é que o corpo possa utilizar outras fontes de energia e não a glicose que vem dos carboidratos como a fonte de energia para todo o nosso corpo. A verdade, a gente está falando dos corpos cetônicos, né? É você quebrar esses corpos cetônicos no fígado. É quando a gente começa a sinalizar de preciso que seja produzida energia, não tenho mais glicose para isso, ou seja, preciso pegar através da gordura. Nem sempre é feito dessa forma, depende de uma boa saúde hepática e que essa pessoa ela não esteja em um ambiente tão inflamado, senão o corpo pode ter algum tipo de dificuldade. A ideia seria essa, produzir energia através de outra fonte, nesse caso, lipídios. Tá, então você falou assim, se o corpo estiver inflamado, quem está com obesidade tem algum nível assim, considerável de inflamação de células no corpo, Na maioria dos casos. Então, quem está mais pesadinho é que vai tentar o jejum intermitente. Então, vai ter algum problema justamente por isso? Porque magrinho não vai fazer jejum intermitente, né? O que acontece? Isso acaba se tornando muito um estilo de vida, é o que a gente vê hoje. Não, né? mas vamos antes explicar a questão lá do corpo, do cetogênico. Vamos entender melhor isso. Claro. O que acontece? A pessoa, quando está sobrepeso, na tentativa de fazer o controle calórico, a primeira coisa que ela pensa é, preciso comer menos. Quanto menos calorias eu colocar, menos oferta eu vou ter, ele acaba não estocando. O jejum, nesse cenário, quando ele é bem feito, ele é bem-vindo porque você tem um aporte menor calórico, ou seja, você gera restrição de calorias. O problema é controlar isso ao longo do tempo. Mas lá no fígado, o que vai acontecer? Lá no fígado é o seguinte, quando você não tem mais a glicose correndo, que vem dos carboidratos, o fígado ele começa a sinalizar glucagon, ou seja, ele vai tirar o glicogênio do próprio fígado ou do músculo para poder manter as funções vitais. Após isso, ele começa a produzir corpos cetônicos,
tentar fazer a cetose. Sabe quando você fica com aquele hálito ruim, aquela sensação mais seca na boca? É quando nós estamos usando a gordura para quebra. Normalmente, quando a gente fica muito tempo sem comer. Exatamente. É aquele mau hálito de você não ter comido muito, né? É aquele hálito que a gente fala de cetose. Ah, é aquele hálito ali, aquele gosto de cabo de guarda-chuva, né? Que fica. Exatamente. Então, quer dizer, a dieta cetogênica, que também pode ser chamada de dieta de jejum intermitente, né? São são próximos, né? Na dieta cetogênica, você não tem esses intervalos. O que nós temos é boa parte dessa fonte de energia à base de gorduras. Cetogênica não tem carboidrato. Ela vai ter no máximo 10% de toda a sua quantidade calórica diária. Mas o jejum intermitente, em algum momento, vai encontrar ali a mesma fonte da dieta cetogênica. Exatamente. Porque vai forçar o fígado para funcionar dessa forma. E um outro detalhe que você fala é que o nosso cérebro ele depende de glicose para poder funcionar, né? Então, quando ele não tem, ele passa a depender dos corpos cetônicos. Sim. E aí aquela sensação de dor de cabeça. Ou seja, o corpo demora um determinado tempo para se acostumar nessa produção dos corpos cetônicos. E um detalhe, não é só produzir, o corpo tem que saber utilizar, ou seja, tem um período de adaptação. É nesse período que as pessoas acabam desistindo. Qual é esse período e qual é essa adaptação? Bom, a cetose em si, ela começa a ficar mais latente a partir ali do segundo dia. Aquilo que nós sentimos quando nós ficamos uns períodos de 12 horas, 16 horas sem esse aporte calórico, é o começo. Mas a cetose total, ela só vai ocorrer em 2, 3 dias. Sem comer? Sem comer. Ou seja, demoraria muito. O corpo, ele começa a se preparar. Desculpa, mas a cetose é esse benefício, assim, de autofagia também? É porque o que acontece? Tudo isso ocorreu por conta do Nobel de Medicina, né, do japonês Yoshi. Em 2016, ele fez um estudo com leveduras falando sobre autofagia. O que é autofagia? É quando o corpo, células, vão se alimentar de organelas das células para produzir novas e fazer uma reciclagem, fazer uma coisa nova. O problema esse estudo ele não é amplo quando a gente fala de jejum intermitente. O problema é que isso acontece, a autofagia acontece quando você cria um ambiente de estresse. O problema será que a gente já não está no ambiente de estresse demasiado elevado? Suficiente para isso? Exato. Por quê? O exercício físico é também um ambiente de estresse, fatores ambientais, ou seja, o jejum ele seria mais um pilar para aumentar esse estresse. Um incentivo, um aditivo para isso tudo. Sim. Mas Tiago, quando a gente vê a necessidade, né, do cuidado maior com o nosso sistema digestivo, com a nossa microbiota, que tanto se estuda, tanto se fala, dá um tempo ali para o intestino se resolver, para as bactérias do bem e do mal se encontrarem ali, acharem o seu espaço. É bem-vindo um jejum, né? Assim, sim. Deixar um tempinho ali para não ficar jogando mais coisa ali, gordura, açúcar, seja lá o que for. Exatamente. A gente fala sobre permeabilidade intestinal, né? Quando nós falamos sobre, por exemplo, inflamação, o nosso intestino ele tem vilosidades. Ela depende dessas vilosidades para que possa ter a absorção de todos esses nutrientes. Quando ele está inflamado, ele não gera essa vilosidade, ele fica reto. Ou seja, a gente passa a absorver menos nutrientes. E o que ocorre, Fernando? Quando nós temos um aporte controlado, você permite que haja essa reciclagem, que o corpo respire. Nesse cenário, o jejum intermitente, por exemplo, que você crie uma vez na semana, 2 vezes na semana, um dia de jejum controlado, ele é muito bem-vindo nesse cenário. E é preciso considerar também que à noite, quando a gente está dormindo, a gente está de jejum também, né? Exatamente. Isso conta no jejum intermitente, né? Na verdade, você tem o fator do ciclo circadiano, que é o quê? Acerca do dia. Então, o que ocorre? Quando a gente, às vezes, vai ver a maioria dos pacientes, eles começam ali o jejum por volta de 20 horas. E eles pulam o café e eles fazem a primeira refeição ao meio-dia. Faz um jejum de 16 horas. Vamos só situar aqui, 8 horas. Jantamos, né? Sim. Uma janta ali, né, tranquilinha, nada pesada, uma sopa. Uma
uma sopa, ou então uma carne branca com, por exemplo, salada, legumes cozidos. Tá bom. E aí, vamos dormir, vamos acordar, não, vamos tomar o café, vamos fazer ali, quando dá 8 da manhã, já são 12 horas, né? 9, 10, 11, 12, nós estamos falando de 14, 16 horas. 16 horas. Aí até o meio-dia. Exatamente. O problema é, e na hora que ele vai quebrar esse jejum? O ideal é que ele quebre com alimentos benéficos, que possam causar menos inflamação. Ou seja, verduras, legumes, carnes, carboidratos que sejam de melhor qualidade. E o que acontece? Muitas das vezes não há esse controle. Quando ele vê essa janela, ele vai para onde? Para o doce. Porque tem a fome, né? Exatamente. A fome acaba atrapalhando tudo. Mas quando a gente estava... Olha só como é que não é tão difícil falar em 16 horas de jejum. Não é. A gente pulou o café, teve o jantar, dormiu, pulou o café e foi direto para o almoço ao meio-dia. Mais ou menos isso. Estão falando de 16 horas, sendo que a gente faz a última refeição às 8 da noite. Puxa, 16 horas é um tempo considerável para o intestino passar ali, se recompondo, né, Thiago? Com certeza. Eu acho que esse cenário, por exemplo, se você fizer isso 1, 2 vezes na semana, no que a gente fala do jejum intermitente de 6 para 1, 5 para 2... 6 para 1 seriam 6 dias de alimentação normal, podendo conter restrição calórica para 1 dia de jejum. O jejum programado. Aí seria o dia inteiro? Pode ser de 24, pode ser de 16, depende do que vai ser cronometrado entre o paciente. Muitas pesquisas sugerem que pessoas com algum grau de compulsão alimentar não se adaptam bem ao jejum, justamente pelo que você acabou de falar. Exatamente, isso não está tão claro ainda carece de mais pesquisa, mas o que nós percebemos dentro de consultório, a nível de experiência clínica, pessoas que têm históricos de compulsão, ele tende a não ter uma adesão tão boa para esse tipo de plano. Ou seja, isso tem que ser avaliado caso a caso. Não é uma coisa que você pega da internet e replica no seu dia amanhã. Porque se ele tiver num cenário onde esses corpos cetônicos, por exemplo, vão causar dor de cabeça, algum tipo de náusea, mal-estar, ele pode acabar saindo disso e ele volta para aquele plano. Aquela sensação de não funciona comigo. Não é para mim. Agora, esses remédios de emagrecedores recentes, as canetas para emagrecer, elas atuam diretamente na sensação do apetite. Sim. Né? E se você não tem apetite, você não vai comer. Se não vai comer, vai fazer o jejum, então. Elas proporcionam um maior conforto para esse jejum intermitente? Vamos lá, 2 pontos. O primeiro cenário o que faz perder peso, Fernando? Quando a gente fala peso, né, a gente não está falando emagrecimento. Emagrecimento, muitas das vezes, baixar o percentual de gordura. Perder peso pode ser até líquido, né? Então, para que isso tenha êxito, você tem que ter déficit calórico. Independente se ele faz jejum, se ele faz algum tipo de restrição energética ou se ele faz uso de alguma medicação. Ele tem uma ingestão mais baixa de calorias. As canetas, elas facilitam muito nesse sentido, porque o paciente ele tem menos, ele tem a sensação de estar satisfeito. Então ele tem menos ímpeto para comer, ele tem menos compulsão, ele tem menos vontade de comer. O problema aí é que entra o profissional nutricionista. É necessário reeducação alimentar. Por quê? Isso é um tratamento, ele deveria ter um começo, meio e fim. E quando ele tira? Como é que funciona isso? Ele volta para aquele cenário, ele tem que pegar esse período para fazer o quê? Reeducação alimentar. Porque muitas das vezes, em longos períodos que ele fica sem comer, e ele não consegue, por essas sensações que ele tem, ele geralmente, sentindo fraqueza, ele vai comer algo mais palatável. E aí ele acaba comendo algo que não é tão interessante, como uma pizza. Ele vai lá e come aquilo porque é o que ele dá conta de comer. Ou seja, ele cria novamente um hábito calórico e ele não bota um alimento ali. Não, você está falando uma coisa muito interessante, porque às vezes a pessoa não tem vontade de comer nada. Exatamente. Porque ela tomou um remédio, um inibidor de apetite. Até com todo respeito ao remédio, mas eu estou falando com relação à importância de uma educação alimentar justamente para isso. Então, tem vontade de comer o quê? Pizza, milkshake, banana split? Exatamente.
Elas são Sunday bem-vindas. Egg Cheese Egg Bacon Burger turbo duplo. Exatamente. Né? Aí não precisa muito de fome, né? Basta apenas a vontade, né? Pois é, aí não precisa nem de fome, é só a vontade. Ou seja, todo esse processo acaba indo por água abaixo. Você faz um jejum intermitente de 24 horas, mas aí tem vontade de comer nada. E ele ainda bota a culpa na canetinha, né? Tomei a canetinha e não funcionou, porque ele não fez reeducação alimentar. É, porque ali, se não tiver esse planejamento, vai tudo por água abaixo mesmo, né? Exatamente. A medicação é fantástica. Quando o paciente chega no meu consultório, vindo de um médico em uso, e ele faz esse processo, olha, a chance de resultado é enorme. E nós estamos falando de um remédio para emagrecer, mas existem outras questões aí. O balão gástrico, por exemplo, né? Exatamente. O balão gástrico coloca ali um balão no estômago para dar essa saciedade, mas durante esse período o paciente precisa entender essa relação com a comida, né? Sim, e você vê que não é somente, que não é somente o balão gástrico, é quando ele faz algum tipo de cirurgia bariátrica, onde ele vai diminuir o tamanho do estômago. Do estômago, muitas vezes aqueles que grampeiam. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre essas cirurgias que se perdem, onde a pessoa acaba comendo e rompe essa cirurgia. Então, assim, tem que ter um acompanhamento para que ele tenha reeducação alimentar. Somente ele fazendo uma ingesta calórica mais baixa é que ela vai perder peso. E o que a gente está entendendo você pode até se controlar e ficar com rigidez no jejum, né? Porque a gente está vendo que à noite, o período da noite conta como jejum também, lógico. Né? E o nosso corpo está num período metabolicamente mais baixo, né? Ele não está tão ativo quanto no meio do dia. O que eu digo é um jejum que você faz ali, quando ele começa, por exemplo, às 16 horas, é duro, porque ele ainda está ativo, ele ainda tem outras atividades, né? Então, quando você mata... Vai gastar mais. Exatamente. Ele entra num déficit calórico maior. O problema é que, para a forma inicial, você começar com essas 8 horas de sono ajuda muito. Mas também você pode começar às 8, mas quando acorda você vai ficar até o meio-dia sem comer nada também. Exatamente. Né? Tem todo o despertar ali. Mas geralmente, Fernando, de manhã, até por conta de neurotransmissores, eu digo que a gente está num momento mais racional. A gente consegue controlar. E o corpo também tem reservas ali para isso. O problema é decorrer do dia. E olha, é muito importante a gente falar isso, porque se a gente pegar aqui as redes sociais agora e abrir ali, procura, né, jejum intermitente, a gente vai ver várias indicações de efeito por hora. São 8 horas faz isso no organismo, 10 horas, Sim. assim, como o que a gente falou aqui agora. Mas pouquíssimas páginas, ilustrações e reportagens vão falar assim, o que comer depois. Né? Você sabe que esse foi Falta muita informação disso. Demais, Fernando. Você sabe que o que a gente fala que é o pai disso, lá quando a gente volta em 2009, aquele livro, aquele Fast, lá que teve nos Estados Unidos, ele falava sobre isso. Então, você fica sem comer um dia ou 2 e depois você come aquilo que você quiser. E depois ele teve que fazer uma nova edição do livro, depende, de forma controlada. Por quê? Porque as pessoas estavam extrapolando, ou seja, eu fiz o que você me pediu, um dia ou 2 de jejum, mas eu fui lá e quis fritas com milkshake nos dias livres. Ou seja, ele acabou gerando um cenário pior ainda. É aquilo que você falou, as pessoas te falam isso, mas elas não te falam o que comer na hora que você vai quebrar esse jejum. E a gente está falando aqui agora. O Thiago já falou, salada, verdura, e o que mais? Tudo aquilo que não, os 3 As, né, que não engordam. A única coisa no mundo que não engorda, os 3 As. Água, ar e alface. Exatamente. Isso aí é à vontade. Com esses 3 aí está liberado. Geralmente, vegetais A também liberados. O que seriam esses vegetais A? Brócolis, a couve-flor, pepino, tomate. O cara passa 3 dias sem comer, fala assim, o que você vai comer agora? Um pepino, um tomate, que mais? Um brócolis, que mais? Aí você pensa, eu falo, não, muito obrigado, você não quer não? Não vai fazer falta não, pode ficar, eu vou ficar mais 8 dias sem comer para esperar o churrasco. Exatamente. E o que acontece? Não precisa ser dessa forma, né, Fernando? A gente pode fazer uma alimentação bem balanceada, com restrição calórica, tendo, por exemplo, batatas, grãos integrais. O fato é que é preciso controlar essa fome, né? Exatamente. Essa fome que vai acumulando aí. E a pessoa precisa se conhecer e saber o quanto ela aguenta, né? É por isso que a gente tem que falar o seguinte, começa aos poucos. A pessoa vai lá e fala, vou fazer um jejum de 24 horas.
A chance é de êxito, vamos combinar que é baixa, Fica difícil, né? É baixa demais. Fica difícil, vai ficar nervoso, vai ficar nervosa. Nesse jejum, líquidos como água, chá, café, são liberados? Então, vou colocar 2 pontos agora e vou botar aí uma pulguinha. Existe 2 tipos de jejum, na verdade, né? O que a gente trata é de jejum, que seria o jejum calórico, que seria esse jejum fisiológico, onde você não tem nenhum tipo de ingesta calórica, água, chá e café, sem nenhum tipo de açúcar ou adoçante. Pode água, chá e café? Pode. Chá verde, chá mate, chá... Pode, sem adição de adoçante e açúcar. Nem açúcar. O metabólico, ele fala sobre o quê? Não gerar picos de insulina. Ou seja, ele fala que em até 50 gramas de carboidrato. Só que quando a gente fala 50 gramas de carboidratos, é do macronutriente, não é 50 gramas de arroz. Ele não geraria um pico de insulina. 50 gramas de batata. Não, daria menos, Fernando. É muito pouquinho. É 50 gramas do macronutriente, né? Então, quando ele não tem esse pico de insulina, ele estaria no jejum, no tipo de jejum metabólico. Mas o que seria os 50 gramas de carboidrato? Olha, no dia inteiro, eu vou te falar que vou botar em carboidrato, vou botar em arroz, em torno de mais ou menos 180 gramas de arroz o dia inteiro e nenhum outro tipo de carboidrato. Sei. Em torno de 220 gramas de batata carne inglesa. pode? Carne poderia, de forma comedida também. Por exemplo, você poderia colocar o uso de sucos que contêm adoçante, frutas como o próprio brócolis, a fruta maracujá, limão. Aí você está dentro do jejum metabólico. Do jejum metabólico. Que mais? Feijão? Seria possível, mas uma quantidade bem pequena, porque no feijão o problema não é o grão em si, é o preparo. O que tem dentro desse feijão? Tempero, bacon, algum tipo de óleo. Tá. Queijo? É possível, desde que seja uma quantidade muito pequena. Muito pequena. Pão de queijo? Pão de queijo não tem farinha. Acho pouco provável. Ele iria sinalizar de uma forma onde geraria um pico de insulina. Sei. É justamente isso, né? Essa composição. É melhor mesmo pensar no intermitente e depois ver como é que você vai aterrissar de volta, né? Exatamente. O problema é que tem essa confusão e quando a gente fala de jejum intermitente, em 100% dos casos a gente está falando de jejum fisiológico, jejum calórico. Abacate, não falamos? Abacate não, porque ele é bem calórico. Ainda que fosse uma boa fonte de gordura, ele teria uma quantidade calórica. É possível. O uso de cogumelos, sim, seria possível. O problema é esse, também é controlar, porque tudo vai ser pouquinho, né? Quando é o jejum metabólico, né? Você sabe que hoje ele faz o jejum intermitente e quando ele volta, ele tenta controlar ao longo do dia no jejum metabólico, ou seja, colocando esse tipo de alimento. Essa é uma solução boa. Seria, para um controle, sim. Shimeji é quase um santo, né? Um abençoado, Funciona para tudo, né? Custa barato, vende na feira, Exatamente. Não engorda. Exatamente. Né? E ele, dentro de uma composição, ele pode ser colocado numa quantidade maior. Para aquele paciente que tem a sensação de saciedade ou até mesmo visual, de ver quantidade. Que é grande, fica bacana. Exatamente. Ali. Pode pôr um shoyuzinho? De forma comedida, assim. O problema é que geralmente tem... Pimenta. Demais. Pimenta, cúrcuma, o cominho. Pimenta nonô ali na Avenida Amazonas, no Rei do Mocotó, ali é maravilhosa. Não tem no Brasil uma pimenta tão boa quanto essa do nonô. A melhor de todas. A melhor de todas. É a Avenida Amazonas em frente ao mercado ali. Eu já corri o mundo atrás de pimenta forte, mas não tem igual essa, E não tem nada igual aquela. E a pimenta acelera o metabolismo, né? Ajuda a acelerar o metabolismo. Nessa dieta toda aí que a gente está falando, essa dieta metabólica, a pimenta, bem-vinda. Pimenta, cúrcuma, pode ser, canela. A gente pode fazer um shotzinho de manhã e isso não quebraria o jejum, por exemplo. Sim. Com o uso de vinagre, com o uso de pimenta, com o uso de cúrcuma, super muito possível. Bem, muito bem. Iria ajudar de forma significativa nesse metabolismo. Tiago, eu acho que o que fica de legal assim, dessa conversa que também foi muito legal, é a necessidade de que, primeiro, jejum é algo que precisa de informação, precisa de uma orientação mais específica, mas principalmente, não é só olhar no Instagram quantas horas vai fazer efeito, é saber o que você vai comer depois, né? É o que vem no pós, né? Porque ali é naquela fase mais aguda,
A gente acha que é tudo possível. O problema é que para você tornar isso de uma forma constante, você tem que ter uma coisa chamada adesão. E aí é que tem que saber os caminhos para isso. Senão liquida tudo, né? Para a gente encerrar de vez, nesse período muita gente aproveita também, fala que até gosta de fazer um treino, uma corrida, Sim. academia. Tá valendo? Tá em valendo jejum? Demais. Existem vários atletas que trabalham muito bem com o treino de manhã em jejum. Tá? O grande problema é que ele tem que fazer um aporte durante o dia. É ele pensar em como é que ele vai compor esses macronutrientes. Eu não vejo, por exemplo, quando você fala jejum intermitente, aquilo que tem começo, meio e fim, fazer jejum todos os dias. Isso para quem quer ganho de massa magra seria terrível. Você vai perder, porque vai pegar massa magra para recuperar ali, o organismo vai usar, né? Você vai precisar pegar as reservas de glicogênio. Sei, que estão lá na massa magra. Que estão na massa magra. Tá bom. Tiago, muito obrigado. Tiago Cunha, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado. Sucesso aí na sua jornada. Foi uma alegria te receber aqui. Eu que te agradeço, Fernando. Muito obrigado Valeu. mais uma vez por essa oportunidade.